Ele meteu, em vez de sair o som para... Está a gravar? Ele, em vez de meter o som para os fones, me ligou uma coluna. Então vamos começar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 57 do Política que Interessa. Como prometido, trago aqui uma recém-eleita deputada pelo Círculo Eleitoral de Leiria, do Partido Socialista, Catarina Louro. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada. Obrigado. Vamos começar, inevitavelmente, com o rescaldo das eleições legislativas, onde, sem dúvida, tivemos quase um momento de viragem do sistema político português, o fim do bipartidarismo, a ascensão do Chega, maioria de 2/3 à direita, e a esquerda com o seu pior resultado em muitos anos. E no caso do Partido Socialista, como sabemos, traduziu-se na admissão do secretário-geral Pedro Nuno Santos. Indo por partes, gostava de começar por falar do bipartidarismo e se concorda ou não com a ideia de que estas eleições marcam mesmo o fim do bipartidarismo, tal como conhecíamos em Portugal, e será este marco, estas eleições, algo quase irreversível? Bem, antes de mais, voltar a agradecer o convite, porque acima de tudo isto para mim é um grande desafio, não é? Estar aqui a pensar com o Martim sobre algumas questões e que neste momento são questões determinantes do nosso panorama nacional, não só político, como noutras áreas todas. Naturalmente, como sabem, a política acaba por impactar na economia, noutras áreas da sociedade, que são de facto muito importantes e que têm o seu impacto no nosso dia-a-dia. Bem, a questão do bipartidarismo tem um bocadinho a ver com a distribuição da Assembleia pelos partidos. E se nós olharmos e juntarmos a PSD e o PS, ainda temos uma grande força dentro da Assembleia da República. E, portanto, foi de facto um momento de viragem. O povo fez ouvir o seu descontentamento, a sua insatisfação, claramente. Deu aqui uma voto de confiança um bocadinho mais à direita. Há quem diga que é a extrema-direita portuguesa. De qualquer modo, não sei se nós podemos falar já do fim do bipartidarismo, porque, de facto, continuam a ser os partidos mais fortes, com maior história e, neste momento, ainda com maior expressão juntos. Agora, não podemos desvalorizar todo o caminho que o Chega tem feito até aqui e todas as pessoas que eles representam, porque, de facto, houve 1.300.000 pessoas que votaram no Chega. Mas, apesar disso, desde 1974, que o primeiro e o segundo lugar eram partilhados pelo PS e pelo PSD. Mesmo sendo este marco reversível ou não, é sempre interessante olhar isto como um ponto importante e de certeza que vamos estudar daqui a uns anos e olhar para isto daqui a uns anos como um ponto interessante. Falando agora pela primeira vez em democracia, a direita atinge uma maioria parlamentar de 2/3. Como é que vê este novo equilíbrio de forças e se aquele tema que já aqui falei no Política que Interessa, envolto numa possível revisão constitucional que pertenceu desde 74 ao PS e ao PSD, a preocupam de alguma forma? Preocupa-me imenso, especialmente como cidadã. Isto porque sou grande defensora da Constituição portuguesa, penso que mexermos na Constituição não pode ser visto de uma forma muito liviana e superficial e parece-me que os principais problemas que preocupam as pessoas em Portugal não requerem sequer uma revisão da Constituição. Portanto, nós estamos a falar de questões como a saúde, como a justiça, como a educação, mas nós necessitamos de facto de encontrar respostas concretas e foi por isso que as pessoas, em forma de protesto, em jeito de protesto, diria, deram a possibilidade ao Chega, porque veem no André Ventura, e apenas no André Ventura, uma voz de facto muito ativa nessas matérias e, portanto, eu penso que temos que procurar soluções concretas para problemas concretos e não inventar mais problemas. Sim, porque a revisão constitucional, os portugueses em princípio não votaram nos partidos à direita, agora com mais força, a pedir uma revisão constitucional. Sim, e parece-me que aquilo que querem alterar na Constituição, pelo menos o Chega, não farão parte do conjunto de soluções que podem estar na nossa mira, pelo menos para os problemas que temos já identificados. Não me parece de todo, e aí tendo a concordar com o Primeiro-Ministro, não é oportuno, nem faz parte. Nem é prioridade. Nem deve ser prioridade. Sim, sim. Avançando para a esquerda em queda livre, porque inevitavelmente perdeu peso, influência e a liderança da oposição, na sua opinião, como é que podemos ler? Porque há muitas formas de ler, nós ligamos a televisão e as pessoas atribuem este fenómeno a diferentes tipos de causa. Como é que explica este colapso eleitoral à esquerda? Bem, isto tem aqui um conjunto de fatores, não é? Em primeiro lugar, nós tivemos uma governação de 8 anos e como tenho ouvido alguns camaradas próximos, nomeadamente o Eurico Brilhante Dias,
há muitos jovens que só se lembram do António Costa como primeiro-ministro, não é? Inclusive eu não consigo olhar bem para trás de António Costa. Exatamente. E foi esse a segunda pessoa, né? tirando o Cavaco Silva, ele foi o primeiro-ministro que teve mais tempo à frente do governo. E, portanto, eu acredito que as pessoas já estivessem um bocadinho cansadas também da imagem dele, das políticas associadas, inclusive, à geringonça. Havia aqui, os partidos à esquerda também tenderam a trazer muita ideologia para o debate político, e quando as pessoas sentiram alguns problemas na sua vida que não sentiam há várias décadas, rapidamente se opunham ao debate da ideologia e queriam ver questões concretas. E, portanto, começaram-se a afastar gradualmente desses partidos que estiveram representados nessa altura na governação. Exatamente. Curiosamente, o LIVRE fez um caminho completamente inverso. E porquê? Porque, efetivamente, de uma forma, parece-me, bastante polida e direta em simultâneo, conseguiu falar para as pessoas sobre os problemas delas. E por isso eu penso que o Rui Tavares, nesse aspecto, tem feito um bom caminho. Os outros partidos da esquerda, incluindo o Partido Socialista, que é um centro-esquerda, mas deve olhar precisamente para esse caminho que o LIVRE fez, que foi sempre muito concreto, muito objetivo, e, portanto, responde às necessidades e às expectativas das pessoas de hoje em dia. Eu falei nisso até quando falei do Chega, em que me pareceu que o partido de André Ventura tu falou sempre de pontos, não é que apresente soluções reais e que eu concordo, deixe de concordar, não é essa a questão, mas falou sempre de pontos que me pareceu que os partidos à esquerda tiveram dificuldades e receio em tocar, é isso que tu fala da ideologia. E acho que ouvi alguém a dizer, já não me requem, foi quase um agregador de descontentamento. E a esquerda parece-me teve essa dificuldade em tocar nas dificuldades e nos portugueses, e depois foi tudo para... Eu concordo, houve uma grande falta de humildade, inclusive, da parte da esquerda, porque as pessoas, quando falavam da questão da imigração, da habitação, parecia que nós andávamos ali à volta, nós, incluindo eu nesse domínio, as pessoas andavam ali um bocado à volta com narrativas que de facto não respondiam da forma que as pessoas mais queriam e tinham expectativa, e portanto houve um afastamento muito progressivo, nomeadamente da classe média e dos mais jovens, e por isso agora vimos estes resultados, que lá está, são resultados que não aconteceram, não foram fruto de um ano, nem de um dia para o outro, foi destes últimos 9 anos. Estamos a caminhar para 10 anos que efetivamente não conseguimos entender bem as pessoas e ouvi-las convenientemente. E era expectável? Pensavam nisso, ou não? Eu, honestamente, sendo autarca, acima de tudo, eu penso que os autarcas têm primeiro um privilégio incrível de estarmos muito mais próximos da população. E isso faz com que nós também consigamos perceber e medir o pulso e as vontades e os problemas das pessoas. E, portanto, eu penso que, de uma forma geral, quem vive as autarquias e quem trabalha nas autarquias tinha maior consciência de que isto poderia acontecer. Habitualmente, eu costumo dizer que consigo estimar os resultados das campanhas porque faço muita campanha de rua. Eu adoro fazer campanha de rua. Apesar disto parecer um pouco estranho, porque muitas vezes os políticos levam uma tareia na rua, não é? Sim. Mas eu gosto muito na rua. Exato, gosto muito. E ainda agora fiz mais de 30 dias seguidos de campanha na rua. E, portanto, nós conseguimos mais ou menos medir o pulso. E, de facto, nesta campanha já se tinha percebido que o Chega podia se ter consolidado. Não esperava este crescimento, porque eu também acho que aquela última semana com as televisões completamente focadas no André Ventura e no que se tinha passado com o André Ventura também fez com que mais algumas pessoas tomassem atenção à pessoa. E, quer dizer, porque nós sabemos que há muitas pessoas que votam precisamente pelas ideias que vão ouvindo e não procuram as tais soluções concretas. Sim. E durante uma semana nós estarmos a ouvir a mesma pessoa de manhã à noite nos telejornais e ver constantemente a imagem dele, isso pode ter de facto influenciado algumas pessoas a votar no Chega. Portanto, aquela última semana para mim foi determinante para este crescimento. Para o ponto de viragem. Exato, para o ponto de viragem. As próprias sondagens não indicavam, tudo bem que as sondagens valem o que valem, mas as sondagens não indicavam esse crescimento do Chega. Sim, e para mim também foi surpreendente. Foi a primeira vez, aliás, que me surpreendi com o resultado, porque de facto sentia-se alguma consolidação. Eu penso que o Chega já tem um grupo de fiéis eleitores que de facto se sentem confortáveis com a narrativa do André Ventura.
e há pouco não falei, portanto, para mim o Chega não é só André Ventura, é especialmente André Ventura, mas depois também tem a Rita Matias, que é uma figura muito importante dentro do Chega, porque tem uma grande ligação à juventude e consegue esse trabalho de uma forma muito, muito positiva, muito, muito favorável para o Chega, mas de facto tem sido este caminho, eles têm consolidado, têm chegado a alguns eleitores, têm conseguido fidelizá-los. Agora, não existe 1.300.000 pessoas que, de facto, acreditam e apoiam incondicionalmente o Partido Chega. Eu penso que houve ali um crescimento que derivou àquela última semana de campanha e daí também ter sido surpreendida depois no domingo. Então, sobre esse fenómeno do Chega, que em 2019 elegeu hoje tem 60, este fenómeno, como é que se explica isto? E ainda para mais quando se falava muito, quando elegeram na última vez 50 deputados, que agora é que íamos ver a postura dos deputados e que depois é que veríamos como é que a população ia votar outra vez, mesmo com aqueles casos que retiraram efetivamente deputados do Parlamento, conseguiram voltar a eleger em mais quantidade. Como é que vocês olham para isto? Bem, falámos há pouco do enfraquecimento da esquerda, não é? Porque se nós olharmos para os dados, quer dizer, nós não sabemos se são as mesmas pessoas, mas há uma clara transferência dos votos do Partido Socialista para o Chega. Quando vemos, por exemplo, as últimas legislativas ao nível do distrito, a AD manteve mais ou menos o mesmo número de votos, aquilo que o PS perdeu, ganhou o Chega, portanto há aqui uma transferência. Sim. O que eu acredito é que o Chega conseguiu, de facto, com o enfraquecimento da esquerda, em particular do Partido Socialista, conseguiu penetrar nesses tais descontentes e desmotivados, insatisfeitos com a própria governação dos últimos anos, liderada pelo António Costa, conseguiu chegar à tal classe média que eu falava há pouco, porque tem muitas necessidades atualmente. A questão da habitação é um problema enormíssimo, não é? Não só para os jovens, que não conseguem sair de casa dos pais, por exemplo, ou procuram melhores condições fora do país, mas especialmente para casais, inclusive da minha idade, que têm filhos menores, pequenos e que precisam de crescer em termos de familiares, precisam ter o seu espaço e também têm essas dificuldades, porque hoje em dia, como sabemos, uma grande fatia do orçamento familiar vai precisamente para a parte da habitação. Portanto, eles conseguiram enfraquecer a esquerda falando nos tais problemas concretos, nem que seja de uma forma superficial, mas mostraram, eu diria até alguma coragem e determinação de falar de determinados pontos. Portanto, tornar a narrativa política uma narrativa muito mais acessível a toda a gente, sem aquela linguagem institucional e distante. Mas há aqui uma questão importante que é, eu comentei isto na altura dos debates, nós ligamos a televisão para ver os debates e se calhar estamos ali meia hora a ver e não percebemos nada. Sim, nada. Só temos meia hora. Mas... É tudo bem que só temos uma hora, mas às vezes perdemos mais em ataques, em politiquices, em tentar corroborar a proposta do outro, e eu sinto que nesse debate o Chega consegue sempre a ganhar. São os tais dois temas que eu acho que eles conseguiram resgatar e capitalizar a seu favor, que é a questão da imigração e a questão da corrupção. Porque nós também não nos podemos esquecer que o António Costa saiu de uma forma completamente inesperada por um casinho que na altura surgiu, que não era um casinho, entre aspas, mas que entretanto se percebeu que as coisas não eram como na altura se tentaram desenhar. Mas existe uma grande exploração da comunicação social precisamente destes casos e destes casinhos. Mesmo sem as pessoas serem julgadas, sem serem ouvidas, vivemos num mundo de percepções e, portanto, percebemos ou temos a percepção de que, de facto, é um caso muito relevante e que aquele político é corrupto e facilmente fazemos logo a extrapolação de que todos os políticos são corruptos e, portanto, todas as pessoas do PS são iguais e por aí fora. E, portanto, eles souberam muito bem, ele soube muito bem capitalizar. Sim, estamos a falar de um partido, para já até agora com mais deputados, certamente pessoas com mais influência e com outro tipo de capacidades se juntaram ao partido inevitavelmente, mas até agora foi um partido de construção de André Ventura. Eu acho muito que as pessoas votam no André Ventura e eu falei disso que foi, se o André Ventura, na eventualidade, se candidatar a Presidente da República, era um sério candidato. Eu não sei. Pois, poderia ser, sim. Mas o que eu quero dizer é, portanto, ele conseguiu capitalizar de uma forma muito inteligente os principais temas que preocupavam a população.
Pronto. E conseguiu tornar depois o discurso político numa narrativa absolutamente acessível e simples. Toda a gente percebe o que é que ele diz e identifica-se com aquilo. É um bocadinho essa a lógica. Agora, eu acho é que as pessoas, se os outros partidos aprenderem esta lição e começarem de facto a mudar a forma como comunicam, onde comunicam e da forma e com quem comunicam, aliás, de jovens para jovens, por exemplo, os nossos partidos são muito envelhecidos. Muito. Nós conseguimos fazer o caminho inverso, porque não estou minimamente convencida de que as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, votaram no André Ventura porque concordam 100% com o que ele diz. Acham é que têm que penalizar nesta fase o Partido Socialista pelos anos de governação que teve e por não ter resolvido os problemas principais. O que eu também acho que é um bocadinho injusto. Mas entendo que quando nós estamos a sentir dificuldades e a viver situações penosas na nossa vida, naturalmente nós ficamos zangados, não é? E foi o que aconteceu agora. Isto nunca aconteceu antes, porquê? Porque também nunca tínhamos tido alguém que liderasse, como o André Ventura, que liderasse um novo partido e que tivesse esta capacidade, provavelmente, de chegar a este conjunto de pessoas. Essa resposta é interessante, porque eu ouvi muito desde o dia da eleição, e acontece sempre, que é quase julgar o eleitorado do Chega. Quase julgar. Houve ser muito lado, julgar o eleitorado do Chega. Essa análise é muito mais profunda e é muito mais reflexiva para depois conseguir crescer no partido, porque realmente o PS e o PSD, que na minha opinião eram os partidos que têm que lidar essencialmente com o Chega, tem que fazer o seu trabalho, não conseguiram fazer até agora. E essa reflexão é mesmo isso, porque a comunicação é essencial. Eu uma vez dei um exemplo, que foi, eu estava a ver uma sessão plenária, para escrever a política que interessa, e o André Ventura tem um discurso. Passado 2-3 minutos, o discurso estava no TikTok, no Instagram, em todo lado, com legendas. Aquele discurso teve uma resposta. Exato. Mas as pessoas só ouviram aquilo que o André Ventura disse. Exato. O papel dos partidos é conseguir combater isto e chegar a esse tipo de pessoas e mostrar a resposta. Foi isso que eu senti sempre que faltou ao PS e ao PSD, essencialmente. Não se modernizaram, não é? Mas eu também acho que aí é porque nós precisamos de uma juventude mais ativa e e agora temos nós, o Partido Socialista, temos uma nova líder da Juventude Socialista e acho que pode fazer este trabalho. É que de facto, eu costumo dizer isto na brincadeira e espero que ninguém me leve a mal, mas às vezes há jovens de idade mais velhos do que eu, em pensamento e em atitude. E os jovens são para ser irreverentes e modernos. E para pensar pela própria cabeça. E para pensar pela própria cabeça e fazer os mais velhos entender quais é que são as reais dificuldades e expectativas do jovem, porque com certeza que tens expectativas diferentes do que eu tinha com a tua idade, não é? Sonhos diferentes. Isto é natural, as gerações são E percepções diferentes da realidade. Os meus filhos, quer dizer, têm ofertas e têm, sei lá, objetos à sua disposição e sonhos completamente diferentes daquilo que eu tinha na altura. É natural. Apesar de aprenderem praticamente da mesma maneira nas escolas, também temos que pensar em modernizar o sistema de ensino. Mas pronto, é basicamente isso. Acho que temos que, aquela escuta ativa que se tem falado nestes últimos tempos, tem que ser concretizada. E nós, os deputados e as deputadas, têm obrigatoriamente essa função de ouvirmos os nossos territórios. Depois disto tudo, deste resultado, tivemos o Pedro Nuno Santos a assumir a derrota. Exato. E a admitir-se. O que é que lhe faltou? Tempo, estratégia, demasiada ideologia? O Pedro Nuno... Eu vou reproduzir algo que ouvi um camarada meu dizer aqui há umas semanas, que foi: não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Eu acho que este foi especial, o problema principal de Pedro Nuno. Porque ele, quando assumiu a liderança do Partido Socialista, já toda a gente tinha uma percepção sobre o Pedro Nuno. E dúvidas. Exatamente. Não digo sobre a sua seriedade, sobre a sua competência, sobre a sua honestidade, mas sobre a sua forma de estar, não é? Toda a gente falava do Pedro Nuno como uma pessoa antipática, distante, arrogante, e era isto que se ouvia por todo o lado, mesmo dentro do Partido Socialista. Portanto, nem toda a gente se sentiu confortável com... Obviamente, também seria estranho. Pedro Nuno, aliás, porque depois, na altura, quando foi o confronto interno, o camarada concorria também, o Zé Luís Carneiro, que tem um perfil completamente distinto e, portanto, quem se sente confortável com um determinado perfil não se sente confortável com o outro, e isso acabou por, dentro do próprio partido, acho que se sentiu ali um bocadinho a polarização. Mas pronto, em termos nacionais, o que eu senti é que ele nunca se conseguiu descolar dessa percepção, e como há pouco também disse, hoje em dia as percepções são de facto muito relevantes.
até por aquilo que dizias há pouco, a questão dos vídeos do TikTok, de segundos, não é? A percepção é mais importante porque muitas vezes não há interesse em pesquisar, em ouvir tudo. Então aqueles primeiros 3 ou 4 segundos, ou a primeira impressão, fazemos logo a análise e conseguimos comentar tudo a partir daí, sim. Ele nunca conseguiu ultrapassar aquela percepção que tinham dele. Eu confesso que ele me surpreendeu bastante porque dentro, portanto, na vida partidária, porque senti nele alguma vontade de renovar os quadros do partido, que é algo que eu defendo bastante. Porque acho que temos que contar naturalmente com as pessoas que sabem e que estão e que têm um histórico e uma importância gigante dentro do partido, mas temos que olhar para os mais jovens. Não é por estar aqui contigo, mas eu sou grande defensora da juventude, porque eu penso que nós temos o equilíbrio é no fundo o segredo desta fórmula. Temos que equilibrar as forças, temos que equilibrar os pensamentos e também as gerações. E, portanto, eu acreditei muito que ele fosse capaz de fazer essa renovação dos quadros. E a atuação perante o caso da Spinum Viva, acha que marcou e que teve influência? E acha essencialmente que perante este resultado ele voltaria atrás e não insistia tanto, quase... Eu acho que, por mais que nós achássemos que, de facto, o Primeiro-Ministro não esteve bem na atitude que ele tomou e nas decisões que ele tomou, e depois, como nós sabemos, aquilo foi uma história muito enrolada, houve vários episódios. Difícil de perceber. Inicialmente era uma empresa só para gerir os imóveis do Primeiro-Ministro e da família, depois já era uma consultora, depois, entretanto, aquilo foi crescendo, foi uma história muito estranha. Nós fizemos o papel da oposição de chamar a atenção e de criticar, mas depois não vale a pena estarmos sempre a escavar no mesmo buraco. Sentia-se um grande impasse nessa sessão em que tudo decidiu e que o governo foi abaixo. Sentia-se um impasse gigante. Sim. Do Pedro Nuno Santos sair falar e depois cancelar mais um intervalo na sessão para ir falar. Sentia-se claramente ali algum receio na decisão que tomaram. E se calhar se soubesse que aquele ato se provocou nisto, se calhar... Eu não sei o que é que ele pensa neste momento. Eu acho que ele está bastante desiludido, porque uma pessoa que dá tantos anos à causa pública, porque a parte das pessoas pode pensar, bem, se está neste tipo de vida é porque gosta ou porque usufrui de benefícios, e não é bem assim, É não é? vocação. Muitas vezes é vocação, quer dizer, nós começamos onde? Tu começaste mais cedo que eu, provavelmente, mas é nas associações de estudantes, depois é nos clubes da terra, portanto, isto já é política, nós gostamos de nos envolver na comunidade e gostamos de ver acontecer. E eu acredito que o Pedro Nuno também tenha começado assim, e portanto acaba por ser uma vocação, e depois é difícil deixar este tipo de vida, porque depois da política veio novamente o associativismo, com certeza. Mas ele está eu acredito que ele esteja bastante desiludido, porque foram muitos anos à causa pública e depois sair desta forma acaba por ser injusto. Acaba por ser injusto. Podia ser de outra maneira. De qualquer forma, eu concordo com a decisão dele de se afastar do partido e de assumir a derrota também como sua e da sua equipa, e portanto dar a possibilidade do partido escolher um novo líder e definir então uma estratégia que consiga ultrapassar todas estas... Pegando nisso na estratégia, agora que é a terceira força política, qual é que vai ser o papel, qual é que deve ser o papel que o partido vai assumir? Combativo, ser uma oposição mais construtiva? Qual é que será a postura agora do Partido Socialista? Pronto, eu depois posso-te dizer quando souber o que é que não líder. Pronto, da minha perspectiva, eu acho que acima de tudo o que as pessoas querem neste momento é estabilidade. Acho que é óbvio. E portanto o Partido Socialista tem que ser uma dessas forças. Uma força de estabilidade e não de instabilidade. Não estamos preparados para ter eleições anualmente, não é? Nem estamos com vontade que isso aconteça. Aliás, de 2024 para 2025 viu-se perfeitamente que o Partido Socialista não estava preparado para eleições. E internamente também temos que recuperar todos estes resultados, temos que definir em conjunto a tal estratégia, mas parece que não tenho grandes dúvidas que temos que ser uma força de estabilidade, sempre com o objetivo da coesão social. E, portanto, ir responder àquilo que as pessoas mais desejam. Por isso, penso que, acima de tudo, aproveitar este tempo para nos reestruturarmos, para fazermos a tal escuta ativa, irmos ao terreno, ouvirmos tanto os mais jovens como os menos jovens e, ao mesmo tempo, dialogar com os outros partidos. Portanto, temos que olhar em especial para Portugal e para aquilo que queremos que seja o caminho dos próximos anos, portanto, para os principais pilares.
e temos de trabalhar nesse sentido. Não ganhamos nada neste momento em provocar qualquer instabilidade, nós sermos mais combativos. Então, e agora com a esquerda toda fragmentada, enfraquecida, falou-se muito de espaço, ou de haver espaço ou necessidade de maior coordenação entre o PS, o Bloco de Esquerda, a CDU, o LIVRE e o PAN. Acha que isso faz algum sentido? Ou... Eu acho que nós podemos falar com todos. O tal diálogo que falava há pouco faz um bocadinho sentido. Mas o Partido Socialista é um partido bastante abrangente. Portanto, nós vamos desde o centro à esquerda. E no centro também tocamos na AD, não é? No PSD. Portanto, faz sentido. Eu penso que o próximo líder deveria ter esta capacidade de diálogo. Não diria para coordenar ou para articular alguma estratégia em conjunto, mas também para ouvir os outros partidos e para tentar perceber quais é que são as expectativas e os objetivos daqui para a frente, porque a mim em particular acho que interessa-me bastante que nós consigamos definir uma estratégia, tal estratégia de estabilidade que estamos a falar e de futuro, que acautele as nossas instituições, porque acima de tudo, ainda há pouco estávamos a falar da questão da corrupção, e que o Chega se aproveitou. Nós não estamos a falar apenas dos políticos e de quem usufrui da vida política. As próprias instituições e a sua imagem foram abaladas. E nós não podemos correr o risco de viver num país em que as instituições não têm credibilidade junto da população. Isso não faz sentido. E eu penso que nesses objetivos nós devemos trabalhar em conjunto, porque não podemos estar de uma forma leviana em qualquer lado, falar das várias instituições de uma forma negativa. Quase que meter de lado aquela clubite partidária que se sente tanto, que quase defende um partido como um clube de futebol e jogar o jogo em prol do país, na defesa das instituições. Sim. Defendendo naturalmente, nós temos uns valores que são os nossos valores basilares, os outros partidos de esquerda também têm, a PSD também tem, por aí fora. Mas isto não quer dizer que andemos de costas voltadas, nem que não nos cumprimentemos no corredor, como ouvi uma vez dizer. Não faz sentido. Faz parte de discordar. Faz parte de discordar, senão não andamos aqui a fazer nada. Não. Estamos a debater, é normal, representamos ideias diferentes, mas temos que saber sentar-nos à mesa como E o objetivo é sempre o mesmo. O objetivo é sempre o mesmo, exatamente. Esse é o ponto que nós podíamos olhar para este resultado do PS e perceber que determinado tipo de eleitorado puniu o partido, mas parece que olhamos e variado tipo de eleitorado não votou no Partido Socialista. O partido deve ver isto como um sinal para alinhar o posicionamento ideológico e programático, ou só um ou só outro. Na medida em que se fala muito que o Pedro Nuno Santos até era um líder bastante mais à esquerda e que tocava muito menos no centro do que outros anteriores líderes. Até. Sim, o que era interessante, quer dizer, porque ele filho de empreendedores e empresários e muita ligação à economia, ser muito à esquerda era curioso. Eu penso que o Partido Socialista tem algo muito rico, que é precisamente a abrangência que eu falava há pouco. É um dos partidos em que internamente se consegue debater as ideias. Isto faz sentido. Há uns que focam um bocadinho mais à esquerda, há outros que são um bocadinho mais ao centro. Nós também fomos vendo pelos líderes do partido, não é? Fomos vendo uns mais moderados, outros um bocadinho menos moderados. Mas nós devemos, eu penso que nesta fase, debater. A ideologia, penso, não está em causa. Porque os valores que nós partilhamos têm que se manter intactos. Portanto, nós também não vamos estar a enganar o nosso eleitorado nem a apagar a nossa história. Isso não faz sentido. Nós temos valores e nós temos que os defender. A liberdade, a igualdade, a justiça social, a solidariedade. Nós temos que continuar a defendê-los. O nosso programa talvez possa ser revisto, mas acima de tudo acho que o que o Partido Socialista tem que pensar é a sua estratégia de comunicação e a forma como vai envolver os grupos que desiludiu. Como é que se chega a eles? Estou a falar não só de classes médias e jovens, como falei há pouco, mas também de classes profissionais, porque de facto houve um conjunto grande de pessoas que se desiludiu muito ao longo da nossa governação e eu penso que nós temos grandes possibilidades de os recuperar, se os ouvirmos e percebermos onde é que erramos e com humildade assumirmos que erramos. Porque penso que isto não cai ninguém ao chão se percebermos que naquela altura podia-nos ter parecido a melhor decisão. Estratégia, sim. E agora reconhecermos que pode não ter sido, até pelas consequências que estão à vista. Que foram os resultados. Exatamente. E portanto eu penso que nós estamos num ponto muito relevante para o partido, precisamente para conseguirmos definir os nossos próximos anos e espero que seja sempre um debate interno muito amplo. Fechamos assim a análise às eleições e agora queria passar aqui para um bloco onde vamos abordar algo que eu costumo abordar bastante no Política que Interessa, que é os círculos eleitorais,
como é que se faz a conversão dos votos em mandatos. E eu queria perguntar se esta eleição por círculos é apenas um formalismo, ou seja, eleger aqui a deputada por Leiria ou por Lisboa é apenas um formalismo, ou tem implicações reais no trabalho depois na Assembleia da República, no trabalho parlamentar? Ok. Tem que ter um impacto real, quer dizer, não faz sentido nós estarmos aqui a pedir os votos, não é, no nosso distrito, a mostrar que efetivamente vamos representar o distrito na Assembleia da República e depois isso não se traduzir num efetivo trabalho no território. Somos obrigados a fazê-lo. Assumo que existam talvez alguns deputados ou deputadas que ficam um bocadinho mais em Lisboa e que se dedicam talvez a um trabalho um bocadinho mais generalista ao nível nacional, mas tem sempre que haver esse trabalho de retaguarda no território, porque não acredito, quer dizer, que depois o território possa ser defendido por pessoas que são eleitas por outros círculos, não é? Não faz sentido, até porque não conhecem. No meu caso em particular, tive esta sorte de estar na Câmara durante 6 anos e, portanto, o Conselho de Leiria, de uma forma muito particular, conheço. O Distrito tenho vindo a conhecer no último ano com a Federação Distrital do Partido Socialista. E, portanto, vou, mesmo com essa missão, de fazer a ligação entre o território, que é o Distrito de Leiria, e a Assembleia, ou eventualmente o Governo, se conseguirmos tratar determinados assuntos, ou pelo menos vou tentar chamar a atenção para determinados assuntos que para nós são realmente importantes, mas não tenho dúvidas de que o deputado que é eleito pelo círculo tem que representar esse distrito. Porque eu sinto, não sei se as pessoas que estão lá em casa podem dizer nos comentários, que nós só sabemos quem elegemos em Leiria, por exemplo, que é onde nós estamos, depois de ocorrer os resultados. Ou seja, não existe grande preocupação em perceber quais é que são as caras do Partido Socialista, do PSD e do Chega. Sim. No nosso círculo, preocupamos muito mais quase em votar no Primeiro-Ministro. E é isso que acontece sempre. Ainda agora, durante esta campanha, que nós tínhamos um folheto em que da parte da frente tínhamos a nossa cabeça de lista, o Eurico Brente Dias e o Pedro Nuno Santos. Exatamente. E depois da parte de trás é que iam os deputados. E eu, na brincadeira, virava sempre, olha, nestes que votam, no da frente, para explicar às pessoas. Mas é engraçado que eu acho que a maioria nem sequer tem muito essa noção, não é? Pensa que vota diretamente para aquele que está indicado para ser Primeiro-Ministro por esse partido e, portanto, acredito que a maior parte das pessoas que votou no Partido Socialista votou também no Pedro Nuno Santos e nos outros igualmente. Mas não sei de que forma, lá está, isso é uma das questões que nós deveríamos de pensar e penso que a escola aí terá um papel essencial porque, de facto, nós devíamos de ser um bocadinho mais preocupados com a informação que passamos no médio às crianças e aos jovens, tentar não só falar da organização administrativa do nosso país, mas depois falar mais do que isso, não é? Da nossa representação na Assembleia da República. Porque, efetivamente, nós temos dificuldade em perceber o que é que representa mesmo os deputados eleitos pelo círculo do nosso distrito. Parece-nos algo muito vago sempre. Mas de facto é nessas pessoas que nós votamos, não é? E nós precisamos de conhecer essas pessoas e exigir-lhes aquilo que devemos de exigir, não é? Se são nossas eleitas, devem também partilhar as nossas preocupações dentro das suas responsabilidades ou competências, partilhar em Lisboa e também trazer para cá alguma informação. Eu acho que isso é claro, a partir do momento que somos eleitos pelo círculo temos uma responsabilidade acrescida, não podemos esquecer e devemos, julgo eu, e devemos prestar contas aos nossos eleitores. Isto porque os círculos eleitorais têm aqui uma pergunta. Porque em maio de 2024, mais ou menos há um ano, aliás, isto é recorrente, mas tivemos propostas de criação de um círculo de compensação nacional pelo LIVRE, IEL, Bloco, PAN, e foram rejeitadas, como são sempre rejeitadas, pelo PS e pelo PSD. Estas propostas visavam corrigir distorções no sistema eleitoral, onde os votos em partidos menores frequentemente não se traduzem em nenhum tipo de representação parlamentar. Como é que justifica o PS esta rejeição de propostas e considera que este atual sistema eleitoral assegura uma representação justa de todas as forças políticas? Até porque o PS teve mais votos que o Chega e tem menos deputados, entra por aqui. Acha que esse sistema eleitoral, como está hoje montado, está justo? Eu penso que não é justo, até porque há muitas pessoas que votam e que não veem o deputado eleito, não é? Por pouco. Muitos votos são perdidos em círculos que elegem menos deputados e inevitavelmente não conseguem eleger. Eu, por acaso, agora não tenho presente este ano, mas sei que a Iniciativa Liberal, por muito pouco, em 2024, não elegeu um deputado. E, portanto, há uma série de pessoas que viram a sua expectativa não correspondida. É sempre 500 mil de votos para o lixo. Exato, isso não é justo. Daí assim, logo, dito dessa forma, logo à partida, não é justo, não é? Claro. Porque as pessoas votam e, portanto, têm direito
a ver o seu voto a ser utilizado ou que sirva para alguma coisa, naturalmente. Agora, eu penso que essa discussão nunca foi tida de uma forma séria e credível, porque aí é um dos temas que os partidos todos, devidamente representados, se deviam sentar à mesa e falar sobre ela e desenhar vários cenários, não é? Nós temos vários países diferentes do nosso, com sistemas eleitorais diferentes do nosso, e temos que ver os prós e os contras. Eu não consigo dizer assim de repente qual é que seria o mais ajustado a Portugal, mas estaria disponível para estudar isso, porque efetivamente os votos que são colocados ao lixo, como disseste, não são úteis, não fazem sentido, porque os votos deviam de valer todos. Agora, de que forma e qual é que é o modelo mais ajustado à nossa Porque eu realidade? acredito que não seja fácil, pelo modelo que está instaurado, conseguir a representação total. Não podíamos ter que abdicar alguns votos, era o que era, mas estamos a falar de 500 mil de votos em que supostamente este círculo eleitoral de compensação ia beneficiar esses partidos. Tem que haver sempre um mínimo, tem que haver uma fórmula, tem que haver sempre uma fórmula, mas podemos encontrar uma fórmula mais justa. Porque em Leiria, por exemplo, elegeu o PS, o PSD e o Chega. As pessoas votaram nos outros partidos, sim, aqui, exatamente. E em quantidade de certeza absoluta. Sim, sim. E significa o que é nada, por isso é que muitas vezes também falamos do voto útil, em quase que só compensa votar em partidos que não sejam estes três agora, em Lisboa, no Porto, em círculos que elegem realmente uma quantidade vasta de deputados. Sim, nas legislativas acaba por haver. Aliás, nós em 2022 tivemos maioria absoluta graças ao voto útil. E, portanto, há sempre essa conversa do voto útil em todas as legislativas e, de facto, não é uma conversa despropositada, é porque, de facto, é útil, não é? O voto, se for dispersado noutros partidos mais pequenos, acaba por não ter nenhum efeito. Mas sim, aliás, até acho que está na hora de olharmos bem para isso. Mas temos que... Às vezes existe essa dificuldade de olhar para isto porque olhamos e claramente os partidos com mais influência dispensam e talvez também não seja só porque ganham com isso, porque podem não ganhar, no caso do PS desta vez. Aconteceu desta vez, não aconteceu, mas porque também não tiveram o debate interno aprofundado que justifique uma alteração, porque também não se pode estar a mexer nisso e, aliás, isso implica a alteração da Constituição. Sim, certamente. Pois. Avançando aqui para um bloco, para fechar o programa, o Política que Interessa é muito virado para os jovens se interessarem mais pela política, pelo formato em que está e pela maneira como o faço. E ouve-se muito que a política está fora quase de moda. Há uma ideia instalada de que os jovens estão afastados da política, desinteressados ou até mesmo desencantados. Concorda com esta visão? Acha que o problema está nos jovens ou os partidos é que não sabem falar mesmo com eles? Acho que já respondi essa pergunta. Eu acho que nós nunca tivemos uma geração tão politicamente interessada como temos agora. Pelo menos quando todos os jovens que eu conheço, todos têm uma ideia muito fundamentada e ideias muito organizadas relativamente à política, relativamente à economia. Em política ou em causas? Que eu às vezes consigo distinguir, porque eu sinto que existe muito certo. A abordagem a causas e por aí agora a política não sei. Sim, mas as causas acabam por estar numa base da política e nós temos que tomar decisões políticas dentro dessas áreas um bocadinho, que são bandeiras, não é? Acaba por ser a questão da ação climática, não é? A questão da habitação, são chavões que os jovens agarram e que não estão distantes da política, pelo contrário, fazem parte. Nós é que se calhar não conseguimos chegar aos mais jovens e não conseguimos mostrar que faz... Que uma coisa está articulada com outra coisa. Portanto, eu acho que os jovens são, de facto, muito bem informados. Quando querem, então, têm um conhecimento profundo dos temas, nomeadamente quando são essas causas e são jovens muito ligados a uma causa ou a outra, conhecem tudo, conhecem os panoramas internacionais, conhecem os exemplos em vários países, conseguem estar imenso tempo a conversar connosco sobre as matérias. Portanto, o que eu acho é que, de facto, não temos conseguido captar a atenção das pessoas mais jovens e não os temos conseguido integrar. Ou porque não quisemos, nos últimos anos, eventualmente, e desvalorizámos, ou porque estivemos distraídos. Talvez haja os dois motivos aqui um bocadinho misturados, mas parece-me essencial chamá-los à ação e começar a envolvê-los. Envolvê-los é colocá-los nas listas, é colocá-los a trabalhar connosco, é colocá-los mais próximos, é que a sua voz seja de facto ativa, seja ouvida e represente, tenha um resultado. Mas os jovens hoje, claramente, veem menos o jornal, leem menos as notícias, nunca pegaram no jornal e são mais informados. Pesquisam muito, sabem muito. Nomeadamente a questão do clima, falam, leem, ouvem podcasts,
Vão pesquisar? Acredito que sim. Nunca tiveram tanta informação. Isto porque eu estou a dizer que existe uma crítica muito grande por parte da comunicação social, a quais aquelas notícias e ao que aparece nas redes sociais ser a única fonte de informação que temos. Mas também tens muitos jovens comentadores, cada vez mais jovens a comentar. Portanto, isso foi uma mudança que nós também assistimos. E assistimos a essa mudança porque, de facto, os jovens estão cada vez mais interessados e querem ouvir outros jovens. E, portanto, nós vemos cada vez mais rapazes e raparigas nos telejornais a comentar temas. O que eu sinto no meu círculo de amigos é que não se dá muita credibilidade à política. Isso talvez, mas porque também não estão envolvidos, não é? Estão distantes e, portanto, eles querem, acho eu, que os jovens querem falar dos temas, falam dos temas no seu círculo, não é? Falam dos temas com os seus amigos, mas depois, se calhar, não falam com os mais velhos, nem dentro dos partidos, porque isso também não os atrai. Também provavelmente, temos uma organização muito envelhecida e pouco moderna e, portanto, não atrai, de facto, os mais novos. As juventudes socialistas e as juventudes partidárias, de uma forma geral, e a juventude socialista, de uma forma em particular, também tem enfraquecido ao longo do tempo. Também temos que fazer essa avaliação de como é que conseguimos inverter este caminho e tornar-nos mais atrativos e mais interessantes. Porque, de facto, os jovens para os partidos têm que ser interessantes. Agora, como é que nós fazemos este caminho? Neste momento, o Partido Socialista parece-me que está neste ponto, que é olhar para dentro e virar a página. Fazer uma série de estratégias, exatamente. E virar a página, porque, quer dizer, da minha geração até à geração dos 20 e poucos, eu noto que existe ali um gap no partido, pelo menos em Leiria. Sente-se que há poucas pessoas com 30 anos, que já passei os 40, não é? Portanto, há poucas pessoas com 30 anos. Houve aqui uma falha grande. Onde eles estão, o que é que eles fazem? Muitos deles estão nas associações e nos clubes, portanto têm a vontade de participar na comunidade, mas agora começaram a aparecer os mais novos, dos 20 e poucos anos, e portanto nós estamos a tempo de os reter, mas para isso temos que olhar para eles com atenção. Eu acho atenção. que os jovens, acho que hoje os jovens, não sei como é que acontecia há 30 anos, mas podemos pensar nisso, que é, os jovens não estão presos aos partidos, hoje votam num e amanhã noutro, sem nenhum tipo de prisão. Seja jovem. E isso não acontece com outro tipo de eleitorado, e se calhar também não acontecia com os jovens há alguns anos. Ou seja, hoje temos um eleitorado aqui muito mais versátil e que o vosso trabalho estará sempre muito mais implícito e visível nos resultados a curto prazo, ou não? Sim, mas quer dizer, eu penso que é possível termos jovens fidelizados ao partido desde que concordem com os valores, desde que se sentam identificados, porque depois começam a participar nas ações, a ter as ideias, a vê-las concretizadas e, portanto, acabam por ter talvez uma intervenção comunitária muito mais organizada. E é para isso que servem os partidos, não é? Para organizar a ação política. E parece-me que não é que seja por ser um partido ou por ser um partido que se afastam. É pela política em geral, de facto. Mas a culpa também está do nosso lado. As associações de estudantes provavelmente também não são tão fortes como há uns anos atrás. Também não existe a tal consciencialização política e cívica nas escolas como há uns anos atrás, em que havia os projetos e disciplinas que abordavam todas estas questões. Portanto, temos que pensar todos em conjunto. Claro que o Partido Socialista eventualmente terá que criar uma nova estratégia, mas acredito que isso seja um bocadinho transversal a todos os outros que estão no sistema eleitoral há mais tempo e a instituições que inclusive estão com jovens. O que eu acho é que temos que olhar para tudo no seu global, quase que definir responsabilidades e começarmos a trabalhar. Eu percebo isso, quase para terminar, de que os jovens serem mais informados, mas até às vezes me custa olhar para os resultados. E nós já falámos do Chega, e o Chega, numa faixa de eleitorado dos 18 aos 25, esteve muito perto de ganhar, se não ganhou, não tenho aqui a certeza. Ou seja, são os mais informados, custa-me dizer que são os mais informados, e isso é que é uma geração muito informada, quando olhamos para este resultado e vemos que foram muito atrás da comunicação e se calhar não atrás do background. Sim, porque o Chega tem aquele tipo público que eu acho que são muito fiéis e que se sentem de facto identificados com aquele tipo de narrativa, não é? Que não querem fechar as portas, são muito ligados à identidade, ao nacionalismo, e portanto eu acredito que existe esse grupo e que já não sairá muito dali, não é? Porque de facto identifica-se no Chega. Depois existem os outros, que é mais sobre o protesto, e estão as pessoas, e eu também conheço muitos, que votaram no Chega, ou disseram que iam votando no Chega, porque queriam... Um sinal, não é? Quase. Sim, queriam colocar um ponto de ordem na política, queriam mostrar que as coisas podiam inverter.
isto eu posso não concordar com uma decisão destas, mas tenho que a respeitar e tenho que perceber porque é que as pessoas o fizeram. E aí é porque estão descontentes com uma série de políticas e, portanto, eu não posso dizer que eles não estão informados. Eles provavelmente estão informados, não gostam ou não gostaram do que foi feito e, portanto, agora querem fazer a tal chamada de atenção. Eu costumo justificar o crescimento do Chega não como mérito do Chega. Claro que o André Ventura tem muito mérito. Acontece em quase todos os partidos de extrema-direita, aquele líder carismático e as pessoas adoram o André Ventura. Mas costumo mais atribuir este resultado à ineficácia dos outros partidos em combater o Chega. Nisso que aqui falaste, que foi a comunicação, a falta de tocar nos tópicos. Eu não acredito nas soluções que o André Ventura propõe para os problemas. Mas as pessoas que votam no Chega, parece que muitas não precisaram de ouvir as soluções, só precisaram de ouvir a palavra imigração, perda de identidade cultural. Exato. Para votar no partido e sinto que houve muitos partidos erraram muito na postura e este crescimento se deu muito a isso. Mas há outra questão que há muitos jovens que acompanham a política americana, associam muito o André Ventura ao Trump e, portanto, acham que é por ali o caminho. Mas eu quero acreditar que são essas as tais pessoas às quais nós vamos conseguir chegar com meios de comunicação modernos e ativos e ajustados à juventude de hoje em dia, mas quero acreditar que nós conseguimos chegar a essas pessoas e que partilharão connosco ou com outros partidos já conhecidos os valores democráticos. Pois, porque o André Ventura acaba por seguir a matriz que todos os outros partidos na Europa, e no caso o Donald Trump, seja o Viktor Orbán, Le Pen e por aí fins, do que aquele perfil de identitário que torna o partido quase uma figura única. Exatamente. Obrigado por ter aceito o convite. Chama assim ao fim. Muito obrigado. Para a malta que está em casa, obrigado por estarem desse lado. Na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá. Está feito.